Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu senti necessidade, porque eu continuei lendo o livro de Urântia. E eu senti necessidade de fazer outros vídeos analisando alguns pontos que o livro de Urântia traz para a gente. Esse vídeo eu vou fazer igual o que eu fiz a respeito do vídeo do livro de Urântia, parte 1. Tá? Eu vou colocar aqui na tela os prints que eu tirei. Dessa vez a gente vai analisar Lúcifer, que é tão... é algo que deixa a gente curiosa, né? Porque a gente cresce, na maioria das vezes, em uma religião que fala de Lúcifer, mas quem é? O que ele fez de fato? Então eu vou fazer igual o vídeo de Urântia, o primeiro, eu vou colocar os prints aqui na tela, porque eu não estou fazendo com nenhum filtro, eu estou fazendo direto na câmera e meu celular está a modo avião. É a única forma que eu achei de conseguir fazer um vídeo, colocar o meu celular em modo avião, gravar pela câmera normalmente e depois editar ele. Então, para ficar mais confortável, eu vou colocar aqui na minha frente os prints, tá? Vamos lá, vamos para o primeiro. Nesse primeiro, logo, documento 53 para vocês que querem achar isso, tá? Eu destaquei: de um começo tão magnífico, por meio do mal e do erro, abraçou o pecado, que agora está numerado com um dos 3 soberanos do sistema de Nébandon que sucumbiram ao impulso do ego. Que ego é esse? Que pecado é esse? Esse trecho, vocês vão ver ao longo daqui do vídeo, que o livro de Urântia ele é muito tendencioso ao pecado, ao erro de Lúcifer, mas quando eu vi, quando sabe, veio os insights do que ele fez, eu pensei, caraca, talvez eu teria feito a mesma coisa. Enfim, vamos continuar. Aqui o que eu sublinhei, isso aqui realmente é verdade. Ele era o dirigente executivo nesse conselho com os Altíssimos. Aqui ele realmente tinha esse cargo, só que Lúcifer não é o nome da pessoa, é o nome do cargo. O cargo Lúcifer como presidente, prefeito, governador. Então este cargo era o responsável por executar as ordens do conselho. Vamos para o terceiro print. O Satã também foi uma das partes envolvidas e ele era uma consciência que advogava em nossa causa, ou seja, enquanto Lúcifer está lá no canto dele, essa consciência no cargo Lúcifer estava lá no canto dele executando as ordens, Satã já estava mais para o nosso lado. Quando eu falo para o nosso lado, eu estou falando o nosso universo, tá? Caligástia já era o príncipe planetário. Então vamos lá, até aqui esse detalhe está certo, Satã era o ser que advogava, ou seja, vinha em solo para colocar as ordens de Lúcifer, tá? Caligástia já é o governador de Urântia, tá certo. Agora notem aqui na parte de baixo, na época em que Micael esteve na carne em Urântia, ou seja, a gente está falando de Cristo, Lúcifer, Satã e Caligástia aliaram-se para juntos tentar causar o insucesso da missão de auto-outorga. Mentira. Pura mentira. Lúcifer, em momento nenhum ele esteve em Urântia, este Lúcifer em questão, tá? Em nenhum momento ele pisou aqui na Terra. Em nenhum momento. Ele não, quem veio para cá foi Satã e Caligástia já estava aqui porque era o governador desse planeta. Mas Lúcifer não estava aqui. Em nenhum momento eles tiveram interesse de bater de frente com Cristo e falar: olha, surprise, a gente vai ferrar você. Não! Quem fez isso foram os dominadores do mundo, que vieram para aqui antes de Cristo. Os dominadores do mundo quebrou a comunicação com a gente, que estava na Terra, com a nossa verticalidade. Cristo veio aqui meio que ajeitar a bagunça e instalar na gente o código crístico, no nosso DNA. Isso é o que o livro de Urântia chama de auto-outorga.
Entende? Porque nesse período em que foi feito a terra da casa da mãe Joana, as Joanas me perdoem, tá? Não estou falando de vocês, estou falando do ditado popular. Então Cristo teve que se auto-outorgar, ou seja, pegar o cargo de príncipe planetário para ele. E para isso ele teve que vir para a Terra, encarnar, para colocar a assinatura dele na gente. Mas quem barrou? Foi Satã? Foi Caligacha? Não, foi os dominadores do mundo, os Anunnakis. Vamos continuar. Outra coisa importante. Ninguém jamais sugeriu a Lúcifer uma rebelião. A ideia da autoafirmação em oposição à vontade de Micael. Aqui esse Micael já está falando do Filho Criador, tá? E aos planos do Pai Universal, tais como representados por Micael, teve a sua origem na própria mente de Lúcifer. Em nenhum momento Lúcifer quis se tornar um gerente, um chefe ou qualquer coisa assim, ou passar por cima do Filho Criador em questão, tá? Ele, de certa forma, ele deixou o que a gente pode chamar de uns termos humanos, deixou o ego passar por cima do dever dele. Sim, a gente vai ver isso adiante. Mas em nenhum momento ele quis falar, cara, né, esse Micael é o Miguel. Ô Miguel, sai daí, sai do seu lugar que eu faço melhor que tu, rapaz. Em nenhum momento ele falou isso. Vamos continuar. Agora a gente vai ler os manifestos de Miguel. Esses manifestos é o que ele falou que estava errado. Tipo, aos pontos que ele falou, cara, isso tá errado, aquilo tá errado. Foi o que ele fez. Então, ele meio que, vamos colocar no sentido figurado, ele digitou, né, segundo os nossos termos, eu vou falar terrenês, se é que esse idioma existe. Ele fez um contrato, que aqui é chamado de manifesto, colocando os pontos dele, os pontos de vistas que ele achava que estava errado na criação de Miguel. E isso ele alegou que o Pai Universal não existe. Outro, o governo universal do Filho Criador, Miguel, Lúcifer, o sustentava, os sistemas locais deveriam ser autônomos, ou seja, aqui ele afirmava que essa comunicação com eles lá em cima não deveria existir. Tipo, Miguel tem que decidir tudo por todos os lugares, que deveria dar autonomia para esses lugares, de forma que eles tivessem a decisão deles. Por exemplo, o príncipe planetário iria decidir o que seria melhor para a Terra, sem precisar pedir opinião de Miguel. Em termos gerais, é isso. Vamos continuar. Advogava que os seres ascendentes deveriam desfrutar da liberdade da autodeterminação individual, é o que eu disse antes, não ter essa hierarquia que existe. Ele queria que a coisa fosse mais simples e que os seres aqui de baixo tivessem mais liberdade. Continuando, foi com uma declaração de liberdade como essa que Lúcifer desencadeou a sua orgia de trevas e morte. Não, ele só falou, tá errado isso, tá errado aquilo, segundo a opinião dele. Tá errado da opinião? Quem nunca deu pitaco no trabalho dos outros? Vamos lá, ergue a mão nos comentários de quem está me assistindo, quem nunca? O que muda de uma pessoa para outra é que na maioria das vezes a gente não fala, mas a gente pensa, caraca, fulano tá fazendo errado, podia fazer assim, assim. Foi isso que ele fez. Foi exatamente isso que ele fez. Ele deu pitaco. Mas aqui o livro de Urante, ele é todo tendencioso, que Lúcifer iniciou as trevas, que ele é o pecador, rebelião de Lúcifer. Cara, a coisa não foi tão power assim não. Continuando, governo deveria, as funções, argumentando que todas essas funções do governo deveriam ser centradas nas capitais dos sistemas, e começou a estabelecer a própria Assembleia Legislativa e organizou seus próprios tribunais sob a jurisdição de Satã. Mentira! Ele não fez nada, ele deu essa carta para a Assembleia e a partir daí Miguel tomou a dianteira, né? Só que
Aqui embaixo, ó, desafiou todos os seus superiores. Só que o que ele fez foi visto como errado porque ele deu pitaco numa criação que ele não tinha direito, a criação não era dele. A única coisa que ele fez de errado foi isso. Então, aí nesse caso, aderiu a ideia dele, Caligástia, Satã, que era o executor das sentenças de Lúcifer. Vamos supor, Lúcifer recebeu a ordem de executar tal coisa. Então, muitas das vezes ele falava Satã, vamos supor que o Satã é responsável pelo universo X. Aí o Satã ia lá e ia executar as ordens, os deveres que Lúcifer passou. Ou seja, Satã era nada mais nada menos do que um subordinado a Lúcifer, enquanto Caligástia era o governador do planeta Terra. Então, os dois, Satã e Caligástia, aderiu à ideia, porque ia beneficiar Caligástia, entende? Dele não ter tanta hierarquia para responder, tanto chefe para responder, entende? Só que Caligástia não foi o único príncipe planetário que passou por isso. Foram vários, entende? Aí aqui, vamos para a próxima parte. Houve guerra nos céus, comandante de Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Acabou os meus prints. Como não era novidade, o meu suporte que eu estava gravando, colocando o celular para gravar, quebrou. Caiu, quebrou. Olha, zero novidade. Então agora os vídeos terão que ser na minha mão até eu providenciar o próximo suporte, tá? Então, como eu estava continuando, o livro de Urante, ele é todo tendencioso a fazer com que Lúcifer fosse um criminoso do universo e tudo mais, só porque ele deu um pitaco no trabalho alheio. Na verdade, não foi bem assim. O livro de Urante exagera muito. O Lúcifer deu pitaco. A guerra em questão, ela não foi uma guerra, não foi uma luta de espada contra espada e sangue. Não, não foi assim. Foi, né, vamos colocar no sentido humano para vocês entenderem. Imagina uma mesa redonda, todas as partes ali envolvidas se sentaram, entende? Lúcifer de um lado, Miguel do outro, Gabriel sendo, entre aspas, o advogado de Miguel, Satã sendo o advogado de Lúcifer, e eles conversaram a respeito dos seus pontos de vista. O argumento da parte de Lúcifer, que estava, né, em posse de Satã, que era, né, advogava a seu favor, os argumentos de Satã acabou, foi onde que se deu por vencido a parte de Miguel. Foi uma conversa, foi coisa simples, não foi esse estardalhaço que o livro de Urântia faz parecer, tá? E uma vez tendo Miguel ganhado, as partes participantes desse manifesto tiveram que deixar os seus cargos. Caligástia teve que deixar o seu cargo, que ele já tinha deixado antes só por mostrar insatisfação mediante a criação de Miguel. Os outros príncipes planetários teve que deixar os seus cargos. Satã tomou Doril, Caligástia tomou Doril também. E Lúcifer, o que aconteceu com Lúcifer? Foi preso nas masmorras do céu. Não. Miguel falou para ele assim, Lúcifer, vem cá. Eu vou te dar esse cantinho, esse cercadinho ali, ó, bem ali no cantinho, você coloca suas ideias ali. Hoje, Lúcifer, ele tem, entre aspas, o cantinho dele, que ele está executando todas as ordens. Que ele está colocando, aliás, executando as ordens, não. Que ele está praticando todas as ideias dele. Entende? Então é meio que assim, aqui você não vai fazer o que você quer, mas eu vou te dar um cantinho que você pode fazer o que você quiser lá dentro. Entende? Ou seja, essa consciência que era Lúcifer nessa época, ela foi tirada do seu cargo, mas ganhou o cantinho dele ali. Entende? Esse cantinho é um planeta novo. Inclusive é o planeta que os seres humanos estão sendo enviados. Os que estão sendo retirados aqui nessa
nessa época de transição de Gaia. Tá todo mundo sendo enviado para lá, onde ele é o príncipe planetário. E tudo que ele queria fazer aqui, ele está fazendo lá, onde lá ele é o rei, entre aspas. Entende? Então a coisa não foi estardalhada do jeito que o livro de Urântia diz, a coisa foi bem mais simples. Mas, Eide, por que os príncipes planetários foram tirados do seu cargo? Porque eles mostraram insatisfação à hierarquia de Miguel. Imagina o seguinte, você é gerente de uma loja. Eu vou falar de loja porque é onde é minha profissão a vida inteira. Foi minha profissão minha vida inteira. Aprendi muito, inclusive. Imagina que você é gerente de uma loja e tem ali um subordinado seu que falou aos 4 ventos que não está satisfeito com a sua liderança. O que você faz? Se é uma loja que tem uma rede, você manda ele para outra filial. Se é uma loja só, você manda embora. Tipo, você não está satisfeito com a minha liderança, vai embora, eu não quero dor de cabeça. No macro, aconteceu exatamente isso. Você não está satisfeito com a minha liderança? Sinto muito, então você vai ser retirado desse cargo. Só que essa mudança de cargo ocasionou um atraso enorme na Terra. Vocês podem reparar que Caligasta, ele já tinha sido retirado do seu cargo. Na verdade, ele não tinha sido retirado. Por essa insatisfação, por essa questão de Lúcifer e tudo mais, foi onde ele parou de exercer as funções dele. Foi só quando Cristo se tornou o príncipe planetário da época que a sociedade terrena voltou a evoluir. Vocês repararam? É só ler a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Não é que aquilo é totalmente verdade. Eu já disse no vídeo anterior sobre isso, tá? Mas você pode perceber que, claro, foi depois de que Cristo veio à Terra, que ele se auto-otorgou, né, príncipe planetário, é que a coisa voltou a evoluir, entende? Só que Cristo, ele pegou um cargo para ele que ele não era dele, ele pegou mais responsabilidade. É onde na Terra está acontecendo algo que não acontece normalmente, é os príncipes planetários, o cargo ser revezado por consciências, entende? Por exemplo, agora o Cristo já não é nosso governante, quem é Saint-Germain. Então eles estão revezando porque é um cargo que não tem líder. Porque a priori, o que acontece? A priori, o príncipe planetário ele vai ser governante daquele planeta desde o início da vida primária ali, até a finalização, na etapa que o planeta já evoluiu tanto, as consciências evoluíram tanto, que aquele planeta vai deixar de existir. O certo é um príncipe planetário pegar a responsabilidade por inteiro. Com a gente não aconteceu porque Caligasta ele já não estava satisfeito com a hierarquia de Miguel, depois ele foi tirado do cargo. Então vai ter esse revezamento de tempos em tempos até a gente a Terra alcançar a maioridade dela, no caso, o máximo. De resto é manipulação dos escritores, entre aspas, do livro de Urântia. Eles eles fazem a coisa parecer pior do que foi. Então, concluindo, o livro de Urântia ele é todo tendencioso para ocultar, eles ocultam de propósito a presença dos Anunnakis no planeta Terra, a presença dos dominadores no mundo, porque o livro de Urântia, mais uma vez, é uma confirmação, foi escrito por um deles, tá? Por exemplo, na parte que Jesus Cristo está no deserto, ele não foi tentado por Satã e por Caligasta, os dois estavam a 1000 léguas daqui, entende? Ele foi tentado por dominadores do mundo, os Anunnakis, porque eles sabiam que uma vez Cristo se tornou príncipe planetário, o trabalho, né, entre aspas, dos Anunnakis, dos dominadores do mundo, seria limitado. Ou seja, a Terra poderia estar pior do que ela está neste momento, se não fosse Cristo. No mais, eu agradeço a todos que ficaram até aqui, que tiveram paciência de assistir esse vídeo grande. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se gostaram, se acham que eu estou viajando demais, se a opinião de vocês é divergente, não tem problema. Eu agradeço a todos. Namastê.